Qual seria o castigo que você daria para alguém que, segundo o seu juízo, praticou de maneira errada, agiu de forma ilícita? Qual é o castigo que você daria para essa pessoa que fez algo errado, que pecou? O que você faria? Pena de morte? Prisão perpétua? Perdão, perdoaria os pecados? Trabalho voluntário? O quê? Então é isso que nós vamos ver hoje em Deuteronômio, no capítulo 13, no nosso Café com Deuteronômio. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Isis e eu estou aqui no canal junto com vocês, embaixadores da Palavra de Cristo. O plano do nosso canal não é ganhar o mundo, mas sim ganhar, alcançar aquelas almas que estão no mundo. Todas elas, as que Deus quiser alcançar através desse canal. Eu não tenho feito edição de vídeo, nada disso, porque toma muito tempo e por enquanto eu ainda não disponho de muito tempo. Então eu vou fazendo vídeo e Deus vai trabalhando. E se você se identifica com o meu trabalho, com essa maneira que eu tenho de trabalhar, de falar, então eu quero te convidar, se você não é inscrito ainda, a se inscrever no canal. É fácil, não tem segredo, você já é inscrito em outros canais, certamente você já é aí bem conhecedor disso tudo. Clica aí no botão inscrever-se. Você pode clicar no sininho lá das notificações e escolher todas elas. E se você gostou, você dá o seu like, isso ajuda muito o canal, você já sabe disso. Então não vou ficar aqui investindo tempo nessa explicação. Mas se você não é inscrito e se identifica comigo, se inscreve, compartilha, dá um like e vamos que vamos. Mas não vamos deixar de esquecer a minha pergunta. Qual seria o seu castigo para uma pessoa que errou, que pecou? No livro de Deuteronômio, nós estamos aqui na série Café com Deuteronômio. No capítulo 13, no verso 5, 10, 11 também, mais na frente no 16, eu quero trazer algumas reflexões sobre a maneira como Moisés explicou que Deus queria que castigasse. Castigasse quem? Nós vamos ver falsos profetas, pessoas idólatras. Mas vamos entender essa conversa, porque quando a gente fala de falso profeta ou de idólatra, na atualidade de hoje nós temos uma visão. Mas peraí, nós estamos em 2026. Nós estamos a 2026 anos de Cristo. Aqui era muito antes da vinda de Cristo. Porque nós estamos falando da época da lei, do legislador Moisés. Então, a visão deles sobre profecia, sobre idolatria, não é a mesma que nós temos hoje. Só que idolatria é idolatria, certo? Idolatrar é dar a alguém uma adoração, algo, pode ser o que for, uma adoração, um lugar que fique no lugar de Deus. E nós vamos estudar aqui e entender, tá bom? Então vamos lá, sem muita demora. No capítulo 13, ele vai começar falando ali sobre o castigo para os falsos profetas. E o verso que eu vou ler com vocês é o 5. O verso 5 diz assim: E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Então, antes da gente já falar do julgamento aqui, do castigo, o Senhor traz a história de alguém que profetizava, que poderia profetizar ou contar um sonho, e nessa profecia ou nesse sonho, querer levar o povo a se distanciar do Senhor. Então, não era simplesmente um sonho ou uma profecia dizendo, vamos ficar 3 anos sem chover,
recolhe os grãos para o teu celeiro, porque vai vir um inimigo. Não era uma profecia, um sonho ali do mundo que eles viviam no momento, mas o Senhor alertava sobre uma profecia ou um sonho que dissesse que não era para servir o Senhor e que era para andar após outros deuses, certo? Então essa era a profecia e o sonho ao qual o Senhor traz aqui nessa informação, nesse capítulo 13, um castigo. E então assim, o que o Senhor está dizendo? Olha só, se alguém se levantar dizendo, não, esse Deus não é o Deus, esse Deus a quem vós servis não é o verdadeiro Deus. O Deus verdadeiro, e aí falava o nome de algum Deus ou alguma situação lá para dizer que aquela realidade era Deus. Se alguém se levantar no meio de ti com essa profecia ou dizendo que sonhou e que foi-lhe revelado que o Deus que tirou aquele povo do Egito não era Deus, o Senhor disse assim, ó, pode, olha o que ele diz no verso 5, que falar rebeldia contra o Senhor, o que ele manda? Ele manda apedrejar, ele manda matar, ele manda ali, ele diz que vai morrer e ele manda ali matar esse homem. Aí você vai me dizer assim, mas Isis, matar? Sim, matar. Porque aqui o Senhor Deus, ele levou muito tempo para conseguir tirar o povo do Egito. Foram 10 pragas, né? Primeiro, antes de 10 pragas, ele teve que trabalhar na vida de Moisés, que não foi pouca coisa. 40 anos, né, no deserto, tudo mais. E então assim, não foi simples. Foi um trabalhar de muitos e muitos anos. Aí Moisés se levantou, aí o faraó não quis aceitar. Então foi muita caminhada para conseguir tirar o povo dali. E depois para ir tirando o Egito do povo também. Porque o povo morava ali desde quando José foi governador no Egito. Essa nação que morava no Egito agora, que foi resgatada por Moisés, era uma nação que vinha de José. Então, olha só, né? E os irmãos de José também. Então, pensem comigo como que não foi uma coisa assim do dia para a noite. Então, o que Moisés prezava sobre o que Deus vinha orientando era justamente o quê? Se alguém quiser dizer para vocês que esse Deus que tirou vocês do Egito não é o Deus verdadeiro, é para matar essa pessoa. Porque é para vocês entenderem quem é o Deus que tirou vocês do Egito. Claro, eu estou falando de uma época que o que eles entendiam realmente era a lei da força, né? Hoje nós não vamos sair matando ninguém porque a pessoa fala que Jesus não é Senhor. Nós não vamos fazer isso nos dias de hoje. Mas é muito interessante a gente entender que Deus aqui, ele está zelando para que o povo não esqueça que ele fez os milagres que ele fez e da maneira que tudo aconteceu. Ele abriu o Mar Vermelho para aquele povo, sustentou no deserto por 40 anos também. E assim, o Senhor não abre mão de mostrar para esse povo que quem fez tudo isso foi Ele. Foi o Deus, o Eu Sou, o Todo-Poderoso. E então esse era o castigo, era morrer mesmo, era a morte, para aquela pessoa que porventura quisesse dizer que por profecia ou por sonho não foi o Senhor quem livrou o povo lá do Egito, ou né, dizer que não foi Deus que fez esse milagre. Pois bem, e o Senhor vai falar agora de um castigo, mas para o idólatra. Queridos, vamos, antes da gente sair, né, falando daqui ou dali, vamos entender o que era idolatria. Vocês se recordam que quando Moisés subiu para o monte para pegar as tábuas da lei, que foram escritas pelo próprio Deus, o povo achou que ele demorou demais, 40 dias ali em cima, 40 dias e 40 noites. Então eles resolveram fazer um bezerro de ouro e adorar aquela imagem. Então é importante a gente entender
que a idolatria não é como muitos dos meus irmãos católicos veneram muitas vezes ou dão ali atenção aos santos, né, que foram mártires da igreja. Tem alguns irmãos que exageram? Tem. Mas são todos? Não. Tudo bem? Como tem muito cristão protestante que faz umas coisinhas meio equivocadas. São todos? Não. Então é importante a gente entender que essa idolatria aqui, eles pegavam imagens no sentido de adoravam o Deus Sol, a Lua, na cabeça deles, né? Essa era um tipo de idolatria, metade humano, a outra metade um animal, ou algum tipo de animal, né? Porque ele era forte, ou porque ele era venenoso, ou porque ele tinha alguma habilidade. Então a idolatria ela era muito misturada com elementos da natureza. E Deus, ele é o Deus que criou a natureza. Então assim, quando eu começo a olhar para a lua e achar que ela tem poder, ela tem energia para mudar a minha vida, isso é uma idolatria, não é? Isso é uma idolatria. Quando eu começo a colocar, não, vou colocar uma planta comigo, ninguém pode, na porta da minha casa, né? Porque essa planta espanta o mal olhado. É uma idolatria. Quando eu começo a usar esses elementos que são obras da criação de Deus, como se eles pudessem fazer algo por mim, isso é uma idolatria. Então aqui o Senhor ele vai trazer sobre o idólatra. Qual é o castigo do idólatra? Que castigo você daria para uma pessoa que na sua compreensão ela é idólatra? E posso falar um negócio que pode até deixar em muitos, nem sei. Você já viu que às vezes um pastor, uma pastora, uma cantora vai para algum lugar, ela vai para ele, né? Vai estar no estádio tal, na igreja tal, aí junta aquela multidão, né? Ali para poder, não, porque quando ela cantar tal hino eu vou receber o meu milagre. Pode ser que pela fé, porque Deus, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que se não vê. A mulher do fluxo de sangue falou, se tão somente eu me jogar e tocar na orla da veste dele, eu vou ser curada. Não preciso nem que ele me toque, que ele me veja. Só eu quero pôr a mão nele e receber poder. Certo? E recebeu. Então, não posso também julgar de uma maneira muito assim, escandalosa, né? Não. Quem sabe da verdade do coração de cada um é Deus. Mas nós cristãos protestantes, né? Os evangélicos, a gente tem muito isso, de achar que um pastor tem a palavra, o profeta tem a palavra, que é uma palavra, né? Que se não for aquela palavra, eu vou lá receber, e pode acontecer da pessoa ir num culto evangelístico e receber a cura, sim. Em nome de Jesus pode, porque Deus é fiel e Ele opera da maneira que Ele quer. Mas percebe que às vezes a gente fala do outro e não olha muito a nossa realidade? É como a Bíblia diz, quero tirar a trave que está no olho do meu irmão e não vejo o arqueiro que está no meu. Então assim, eu acho que a gente precisa um pouco parar de ficar generalizando as situações, certo? Generalizando. E buscar entender, porque às vezes a gente deixa de falar do amor de Deus pro vizinho, porque a gente acha ele idólatra, a gente acha ele um pecador absurdo, e a gente não quer se misturar, quando na verdade Jesus, onde ele mais estava era no meio daqueles que tinham pecado, sujeira, ele não ficava, né, se resguardando. Quem se resguardava de chegar no irmão mais necessitado e fazer o bem diretamente, muitas vezes eram os doutores da lei, os escribas, os fariseus, né, os saduceus. Eles andavam com suas roupas maravilhosas e dependendo da pessoa que estivesse, né, muito necessitada, às vezes eles nem chegavam muito perto para não se contaminar. Então, vale a gente fazer uma reflexão aqui. Mas enfim, no capítulo 13, que é o que nós estamos no verso agora 10 e 11, nós vamos ver o castigo para quem é idólatra.
E com pedras apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, para que todo Israel o ouça e o tema, e não torne a fazer segundo essas coisas. Mas aqui esse idólatra não é aquele idólatra que nem a gente está falando de idolatria de objetos que a gente vê, que a gente contempla e coloca no lugar de Deus. Não, aqui ele está falando também de uma idolatria que algum irmão dentre o povo, ao redor, perto, longe da extremidade, ele vier falar em segredo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu e teus pais. Olha aqui, ele chegando e falando: vamos lá, vamos conhecer outros deuses, outras maneiras de adorar, de servir, né? Que não é a Deus, o nosso Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o Senhor diz que ele morra, que seja apedrejado. E isso é para quê? Para que todo mundo saiba que quem tirou vocês do Egito foi o Senhor vosso Deus, o nosso Senhor Deus. Quem tirou vocês da terra de servidão? Para que todo Israel, verso 11, todo Israel ouça e tema e não torne a fazer segundo essa coisa má no meio de ti. Olha que o castigo era para mostrar para os outros o que não se deveria fazer. Olha que coisa. Castigo não era simplesmente para castigar aquele que estava em pecado, agindo com rebeldia. Era para curar a rebeldia dele, porém para mostrar para os outros como não agir. Olha isso. E você vê que às vezes a gente tem regras, a gente tem leis, a gente tem muitas que mostram: roubou, vai preso, matou, vai preso, adulterou, tem consequência, mas mesmo assim a gente não aprende. O ser humano não aprende, ele continua praticando. Busca melhorar a prática, praticar de uma maneira que não seja conhecido, mas não aprende com o erro do outro. E para terminar, ele ainda vai falar sobre alguns homens, filhos de Belial, que possam estar em alguma cidade próxima daquelas cidades onde Deus deu para o povo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Quer dizer, Deus tirou o povo do Egito, fez todos os milagres que fez, deu maná, viu que da rocha saiu água, atravessou o mar vermelho a pé enxuto e tantos milagres. Aí ainda assim, se alguém se levantar dizendo: vamos ali conhecer um Deus que vocês não conhecem, a pessoa ir junto, sabendo ela quem é o Deus a quem ela serve, Deus fala assim: não, mata, pode matar. E nesse segundo caso aqui de idolatria, falando sobre uma cidade, né? Se tiver uma cidade idólatra, se levantarem filhos de Belial e convidar vocês para virem conhecer outros deuses, vocês vão, no verso 16, vai ferir esses filhos de Belial, moradores dessa cidade, a fio de espada, destruir tudo que tiver nela. Só que é um detalhe, não é para pegar nada, é ajuntar tudo no meio da cidade, todos os despojos. E ele diz ainda: queima tudo, e não pega nada. Isso é para entender que Deus guarda os seus mandamentos, ele quer que nós guardemos os mandamentos e estejamos ali sempre reto aos olhos do Senhor. Então, meu querido, minha querida, quem julga hoje? Quem é o juiz para julgar? É o Senhor nosso Deus, porque Jesus já pagou o preço de toda iniquidade, de todo pecado. Mas vale a gente entender que você conhece o Senhor, você sabe quem é o Senhor. Se você não sabe quem é o Senhor, eu quero te convidar hoje, quando você terminar de ver esse vídeo, você entrar num ambiente tranquilo, nem que seja dentro do teu banheiro, né? Não sei, fecha a porta do teu quarto, vai pro quintal, sai andando na rua e você vai perguntar para Deus. Se você ainda não sabe quem é o Senhor nosso Deus, pergunta a Ele, fala: Senhor, a irmã Isis lá no vídeo falou para eu
questionar quem é o Senhor. Porque, irmãos, Jesus, ele é vivo, ele tem prazer em se revelar para nós. Se você ainda tem dúvida se Jesus é o Filho de Deus, se você ainda tem dúvida, não precisa se convencer com o que eu estou falando. Faça você a sua oração. Ore ao Senhor. Fala para Deus, Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer e eu quero saber quem é o Senhor. Então revela o Senhor para mim, te revela para mim, me mostra. Só que tem uma coisa, a partir do momento que a gente conhece o Senhor, aí a gente tem essa responsabilidade de não nos desviar para outros caminhos. E eu não estou falando simplesmente em igreja, placa de igreja. Estou falando em caminho, em Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, se eu conheci a Cristo, eu não preciso mais ir na cartomante. Se eu conheci a Cristo, eu não preciso mais beber para eu ter alegria. Se eu conheci a Cristo, eu não preciso mais ir fazer um trabalho para conseguir um grande amor. É essas coisas que a gente precisa entender hoje. Se eu conhecer a Cristo, eu não preciso mais colar na prova, porque ele tem poder para me ajudar a estudar e lembrar de tudo que eu estudei. Se eu conhecer a Cristo, então eu vou confiar nele e toda a minha dificuldade eu vou falar com ele. E hoje eu termino aqui esse Deuteronômio e eu te convido em nome de Jesus a fazer a sua oração particular com Deus, você e ele, e peça para que ele te mostre quem ele é, o que ele pode fazer e o que ele espera de você, tá bom? Ficamos por aqui, que Deus nos abençoe e nos dê graça e até o próximo capítulo de Deuteronômio. Um beijo, Deus abençoe e a paz.